Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma aula da nossa série. Perfeito? E hoje a gente vai para a parte do pagamento e do parcelamento da venda. Perfeito, meus queridos? Vamos lá, então. Eu vou fazer aqui um up agora. Já fiz o build nos containers. Vou fazer um up, menos para a aula no terminal. E hoje a gente vai programar um pouquinho aqui. A gente tem 1h30 antes da aula, né? A nossa aula de hoje, tá bom? A nossa aula de hoje é sobre banco de dados, mas isso aqui também faz parte aí da nossa série que eu prometi para vocês aí, a nossa série de aulas, tá bom? Só verificar aqui que a gente está com consistência no arquivo, deixa eu ver se ele pegou tudo isso. Qualquer coisa, se tiver alguma inconsistência no arquivo, eu vou estar pausando e refatorando esse arquivo. Só um momentinho, eu estou dando um Ctrl Z aqui, realmente ele estava com inconsistência, deixa eu dar um up de novo. Vamos verificar se vai subir esse arquivo agora. Deixa eu estar excluindo esse aqui de novo. E tentar fazer um up de novo. Só um momentinho. Vamos tentar fazer um up de novo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um vídeo aqui. Se ele demorar muito, eu vou dar uma pausa no vídeo. E aí eu vou dar um play novamente. Eu estou com o pagerzinho aberto aqui. Deixa eu verificar se já estou configurado. Já tenho. Beleza? Eu acho que vai ser rápido. Mas por garantia de segurança, deixa eu dar uma pausa aqui. Já estou todo com o meu OBS Code, todo com o meu OBS personalizado, dessa vez estou botando pausa. Então, enquanto ele faz o build, eu vou dar uma pausa, pegar um café, e aí vai dar um build, quando eu voltar, ele vai estar com o outro tudo certinho, aí a gente vai para a programação, perfeito? E já vou estar com o meu café dessa vez. Então, beleza, pessoal, agora sim, café tomado, tudo no jeito. Estamos aqui, já cadastrei 3 produtinhos aqui dentro, certo? Vamos voltar do zero aqui, ó. Então deixa eu abrir do zero. Perfeito? Então esse aqui foi o que a gente tinha feito na última aula. Tá? Tem uma aula desse fio. Tá? Tem mais alguns ajustes aqui que a gente deve fazer, tá bom? Esse aqui é o fone de sem fio, tá? Já adicionei uma aula, já adicionei um fone também. Esses atalhos aqui, pessoal, vocês devem fazer funcionar, tá bom? Por exemplo, Tecla 9. Quando pressionar o botão Enter, por exemplo, selecionar um produto, pressionar o botão Enter, tudo isso aqui vocês podem fazer funcionar. Otimizações, pesquisa, tudo isso aí vocês podem fazer funcionar. Por exemplo, o total de itens aqui, ó, ele também deve atualizar esse total de itens quando excluído. Tá? Então vamos também corrigir isso aí agora. Isso aqui eu posso fechar. Vamos verificar o total de itens, assim que a gente atualizar o total de itens, aí de fato a gente já vai para essa outra parte, tá beleza? Então vamos lá. Perfeito, então aqui a gente tem uma função que já atualiza essa quantidade, esse campo, né? Vamos verificar qual é o nível desse campo aqui. Deixa eu pegar o nível desse campo aqui. Esse aqui é o Product Count, certo? Vamos pegar o nível desse campo aqui, Product Count. No simples, ó, olha que interessante. Então a gente está pegando aqui o response.length, certo? Então para atualizar aqui, basta a gente pegar o response.length, tá? Para atualizar isso. Show de bola. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então deixa só eu pensar como eu vou fazer aqui. Response.length, então vamos excluir isso aqui. Só que aí vai ser diferente, porque quando eu excluir isso aqui, eu estou movendo essa linha, eu estou fazendo uma requisição para o back-end, certo? Aí o back-end retorna para mim esses valores aqui, ó, perfeito? Então eu faço a requisição, olha só. Então olha só, quando eu clico nesse botão aqui, ó, certo? Esse botão ele chama, qualquer desses botões, quando eu clicar nesse botão, esse botão
qualquer um desses botões ele vai executar para mim, ó, qualquer um daqueles botões de excluir, ele executa essa função aqui, ó, certo? Então, beleza, essa função aqui, ó, é a função de deletar, vamos achar a função de deletar. Essa função aqui de deletar. Essa função, ela recebe um ID. Qual ID? Não sei. Não sei. A gente tem um método aqui, ó, que é o list item, que ele vai pegar todos os itens da venda lá da tabela de venda e vai listar, ó. Então, ele sempre vai construir para mim os itens da venda. Perfeito? Então, isso aqui, ó, é uma tabela de itens da venda. Perfeito? Então, esse botão aqui, ó, ele vai ser portador desse código aqui, ó. Então, pode ser que o código seja 2, pode ser que o código seja 3. Isso aí vai variar. Perfeito? Então, por exemplo, se eu inserir aqui agora, ó, o Samsung Galaxy, certo? Que é um produto, vou inserir ele, ó. Inserir esse produto aqui, inseriu, certo? Perdão, acabou inserindo o mouse aqui. Mas beleza, sem problema, inseriu o mouse. Ó, inseriu o mouse. Aí, ó, já é o código 4. Então, se eu clicar em excluir aqui, ó. Então é isso, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se não tá com erro aqui. Ah, tá, seria só assim, não tá certo. Deixa eu excluir para ver se está totalizando. Tá totalizando, tá certinho, beleza, tá do jeito que a gente espera. Então tá, ó, notem que aqui, ó, é o ID 5, ó, excluiu o item do ID 4, ó, e permaneceu o item do ID 5. Então, isso vai mudar. Então, esse código aí, ele vai variar muito, entendeu, galera? Isso é o que importa. E aqui, ó, nesse botão aqui, ó, ele vai sempre vai chamar para mim, ó, esse método. E aí, eu vou passar o ID, certo? Do item lá do meu database que eu quero excluir. E aonde que isso está acontecendo? Aqui, ó, delete item, e aí eu passo aqui o ID do item que eu quero excluir. E aí isso vem dessa variável, né, item, que está sendo percorrida, né, através da variável response.data, que foi recebida aqui dessa requisição, barra venda, barra list item, que é uma requisição que foi feita para capturar todos os itens da venda, perfeito? Então, basicamente é isso que está acontecendo. E o que eu preciso fazer? Atualizar isso aqui agora. Então, quando eu excluir, além de retornar esses totais aqui, ó, eu preciso retornar quantos itens eu tenho na venda e atualizar. Percebam que aqui eu tenho 3, ó, e permanece os 4. Eu não tenho mais 4 itens, eu tenho 3. Então, eu tenho que retornar isso aqui, ó, e o total de itens, perfeito? Então, vamos fazer uma alteração aqui no nosso controller, né, que é o Solaris, que é uma alteração aqui nesse delete item, perfeito? Então, é uma alteração bem simples, na verdade, ó, isso aqui, ó, deixa eu só verificar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, cara, como seria fácil de fazer isso aqui? Totalizar os itens da venda. Caramba. Isso é um problema, hein? Por que eu fui adicionar esse botãozinho aqui, cara? Mais uma interação do database, né, cara? Só pra deixar pro merda. Caramba, bicho. Poderia ter cancelado esse negócio. Mas ele vai ficar pensando em coisa de layout. Tá bom, vamos adicionar aí, ó. Então tá, vamos adicionar essa contabilização de itens. Total, underline itens, né, da venda. Vai receber o seguinte, select, query, select. Eu vou utilizar o count para fazer isso, tá? Vou colocar aqui, pode ser o count asterisco. Aí eu vou colocar o STD, ou seja, ele vai renomear. Vou passar aqui o nome da tabela, então table, né? Perdão, from, né? Passar o nome da tabela. A tabela vai ser, acho que é item SAD, vamos verificar aqui qual é o nome da tabela. Acho que é item SAD, né? Vou pegar os itens da venda. Isso mesmo, item SAD, vamos copiar o nome da tabela. Cara, estou indignado de ter que fazer mais um select no banco, mas tudo bem. Vai ser uma consulta rápida. Vou pegar aqui o ID da venda, deixa eu copiar o nome do campo para não ocorrer de digitação.
tem que ser igual ao dia da venda. Já estou recebendo o dia da venda aqui, ó. Então, o dia da venda. Não recomendo que vocês façam isso em produção, tá? Então, retirem isso. Depois eu vou fazer um fact aqui, porque eu só quero um registro, perfeito? Então, beleza, deixa eu só adicionar aqui em uma linha. Total de itens da venda. E aí, além de passar aqui, ó, um retorno de deixa eu ver como eu retorno isso aqui, cara. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Itens, né? Dólar, itens. Dólar, itens. Beleza. E aí a gente tem a quantidade de itens, tá? Que a gente tem na nossa venda. Então, perfeito. Aqui na hora que a gente excluir agora, quando a gente excluir os itens da venda, o que a gente vai fazer? Depois que a gente atualizar os dados da venda, então, a gente atualiza os dados da venda. A gente vai atualizar também, ó, esse label aqui, ó. A gente vai atualizar também esse labelzinho aqui, ó. Vamos pressionar. Então a gente pode atualizar através do ID. Então, a gente vai pegar o ID, como você aqui, a gente vai lá, vai utilizar o document, get element by ID. Vamos colar isso aqui com clear HTML, que vai receber, utilizar o template string, né? Template string são essas duas frases, tá? Você sabe aí. E aí aqui a gente tem um padrão, né? Que é itens e a quantidade de itens, tá? Então, vamos lá, itens, espaço, aí eu vou utilizar dólar, aí as chaves, aí dentro das chaves eu vou utilizar ali o valor, que é response, com, aí eu vou pegar aqui, ó, exatamente o valor, ó, que é esse valor aqui, ó, que é o items, e aí eu vou pegar exatamente o total de itens, perfeito? Response com items. Dá até para usar o ponto de interrogação para ele não passar nada caso não tenha, mas como eu sei que vai ter o valor ali, caso não tenha, ele simplesmente não vai pôr nada, vai pôr zero ali ou vazio, perfeito? Então vamos só dar um Ctrl F5 aqui, vamos verificar, tem 3, beleza? Vou excluir um, vamos verificar se agora ele de fato, né, vai remover. Eu peguei um object, deixa eu verificar aqui, eu peguei um object, ele faz isso aqui, vamos excluir, delete item, items, aí o items tem a posição que teve. Então tem um erro aqui semântica, deixa eu voltar aqui, um erro de regra, na verdade, eu vou pegar o item, a posição que teve aqui, ó, que teve ali, vamos lá de novo, agora eu vou excluir, vamos verificar, 0, vamos inserir um item, fone de ouvido, vamos lá, inserir, beleza, inseriu, estou, vamos pegar aqui o mouse, vamos abrir o mouse, beleza, vamos pegar aqui Samsung Galaxy, vamos inserir, vamos lá, 3, olha que maravilha, vou excluir o mouse, 2, vou excluir o telefone, olha lá, certinho, beleza, do jeito que a gente precisa de interação, agora sim a gente vai para o modal, certo? Então, para seguir o padrão aqui da aula, e aí a gente não pode deixar ficar muito longa essa aula, a gente vai focar nesse modal aqui, ó, no controle do modal, tá? Então, a princípio, quando esse modal aqui for aberto, o que a gente deve fazer? Primeiro de tudo, esses campos aqui, ó, tanto da data quanto do parcelamento aqui, eles devem ser ocultos, até esse botão do adicionar, esse botão do concluir. Esse botão do concluir, ele deve ser exibido, tá?
esse botão do valor aqui também, ó, o que deve ser exibido? O botão da condição de pagamento deve ser setado aqui, de preferência, dinheiro, tá? Condição de pagamento dinheiro. O valor desse campo aqui deve dar o valor, esse valor aqui, ó. Esse valor deve ser setado aqui, ó, certo? Então, a gente tem que pegar esse valor e pôr esse valor aqui, ó. E de preferência, setar aí a condição de pagamento dinheiro, perfeito? E esse botão aqui visível, esse botão visível, o parcelamento visível e esse campo aqui invisível, por padrão. Aí o que acontece? Se esse valor aqui, ó, for menor do que esse valor, perfeito, aí sim os demais campos aqui devem ficar visíveis, tá? Por exemplo, se eu selecionar uma condição de pagamento aqui, ó, que tenha parcelamento, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é uma condição de pagamento que geralmente a gente não parcela no dinheiro, certo? Então, para o dinheiro não tem parcelamento, perfeito? Então, para o dinheiro eu não parcelo, então não tem por que eu mostrar parcelas, nem data de vencimento para o dinheiro. Então, eu não vou mostrar esses campos aqui abaixo, ó, quando eu selecionar condições de pagamentos que não são parceláveis. Quer ver? Deixa eu fechar essas barras aqui. Fechar essa janela aqui. Deixa eu abrir isso aqui, ó. Vai ficar mais claro o que eu estou dizendo. Vamos lá. Cadastro, condições de pagamento. Então, isso aqui é a nossa página de cadastro de condição de pagamento. Então, eu vou cadastrar dinheiro. 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 Não vou pôr arpado, tá? Dinheiro não tem parcela, então só vou salvar aqui, ó, salvo o processo. Vocês vão ver que já vai aparecer aqui na pesquisa de dinheiro. Dinheiro, o código do dinheiro é 1, tá? Esse aqui é referente a documento fiscal, então para INFE o código do dinheiro geralmente é 1. Eu vou cadastrar outro aqui, por exemplo, o PIX. Eu acho que o código para o PIX é 16, se não me engano. O PIX também a gente geralmente não parcela, tá? Então o PIX é em uma vez só. Então beleza, dinheiro e PIX. Vou cadastrar mais um, agora sim parcelado. Deixa eu pegar aqui cartão de crédito. Cartão de crédito. Vou colocar aqui, ó. Cartão de crédito. Crédito. Perfeito. Aí eu vou começar a adicionar parcelas no cartão de crédito. Então, ó, quantidade de parcela, uma vez, intervalo de dias. Então, 30 dias, altera o vencimento inicial da parcela. Então, por exemplo, o cliente chegou lá para comprar, certo? Chegou hoje. Então, o que acontece? Para que serve esse vencimento? Isso aqui, geralmente, é mais para quando o cliente vai comprar ali na loja, na condição de pagamento crediário em loja, né? Que ele escolhe ali, ou boleto, né? Ele escolhe ali o dia que vai vencer o boleto, o dia de vencimento desse boleto. Ah, você tem que vencer qual dia? Ah, eu quero que vence, por exemplo, daqui 2 dias, daqui 3 dias. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui 10 dias, se ele selecionar essa parcela aqui, ó, se eu colocar aqui 10 dias, e for no dia 25, ele pode selecionar 10 dias para frente, tá? Então, isso aí foi o que a gente combinou em sala. Então, por exemplo, ó, hoje é dia 25, o dia que ele poderia selecionar o vencimento, a partir do dia hoje, a partir do dia de hoje, 10 dias para frente, ele poderia selecionar aí como o vencimento desse boleto, dessa parcela. Perfeito? Então, eu vou colocar aqui 10 dias e vou adicionar aqui, ó, o cartão, tá? É só um exemplo, tá, galera? De como trabalhar aí. Eu vou colocar aqui mais uma parcela, duas, vou manter os 30 dias e vou deixar aqui também 10 dias. Perfeito? 30 dias é o intervalo entre cada parcela. Tá bom? Então, uma vez, duas vezes, ó, 30 dias, 10 dias do vencimento inicial entre cada parcela. Vou aumentar aqui para 3 parcelas. Então, tem uma parcela, duas parcelas, 3 parcelas. Vou colocar aqui agora 4 parcelas. Dá para a gente fazer até em 12, tá? E teria também como eu colocar aqui para ele gerar automaticamente 12 parcelas. Aí eu só colocaria 12, clicaria no botão e ele geraria isso para mim.
Isso é uma facilidade para o seu usuário, tá bom? Para ele não ter que cadastrar um por uma. Você também pode fazer isso aí no seu sistema, tá bom? Aqui é só um exemplo que eu estou dando. Se bem que aqui do jeito que eu estou fazendo, tá bem simplesinho, tá? É porque ele não está limpando aqui os campos. Mas, ó, só 6 vezes aqui, eu acho que já tá bom. Eu não sei se está funcionando o excluir, deixa eu fazer um teste. Está funcionando, olha que maravilha. Deixa eu cadastrar a sexta de novo. Cadastrou a sexta. Perfeito? Deixa eu clicar em pesquisa. Vamos ver se já está tudo funcionando mesmo. Cartão, Pix, crédito. Ó, então aqui, ó, código da condição, tá tudo bonitinho, deixa eu editar. Vamos ver se ele lista certinho aqui. O editar não está funcionando, eu acho. Beleza, tudo bem, não tem problema. Vamos voltar lá para o nosso venda. Isso aí é com vocês depois, tá? Então, a grosso modo, o que finalizar aqui vai ter que fazer? Primeiro passo é a gente controlar a visibilidade desses campos aqui, ó. Primeiro de tudo, esses campos aqui, por padrão, eles têm que ficar ocultos, tal. Esse campo aqui é que é a jogada, né, da parada. Então, por exemplo, se fosse boleto bancário, ó, o boleto bancário daria pra gente, eu acho que eu vou até cadastrar aqui, ó, boleto bancário. Deixa eu voltar aqui, cara, cadastrar boleto bancário. Que daí o boleto bancário, né, faz sentido, porque tem empresas que trabalham dessa maneira. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o boleto bancário. A gente não vai gerar boleto por enquanto, tá? No curso aí. Então vamos lá, boleto. Só boleto mesmo. Quantidade de parcela, uma. Intervalo, geralmente 30 dias. Vencimento inicial, 10 dias. Então como que funciona? Joãozinho comprou lá, né? O senhor quer parcelar em quantas vezes? Vamos supor que ele selecione uma vez lá no boleto, certo? Quer uma vez, certo? O senhor quer que vence quando essa sua parcela, né? Vamos supor que hoje é dia 25. Quero que meu boleto vença daqui 9 dias. Aí ele pode, entendeu? Então ele vai pegar a data de hoje, 9 dias, vai contar 9 dias úteis aqui a partir da data de hoje. Quero 11 dias, aí ele já não vai deixar, entendeu? É basicamente isso aqui que a gente está definindo com essa data aqui, ó. Beleza? Então vou colocar aqui 2, 3 e já tá bom. Perfeito? Pro boleto, já tá bom. Deixa eu ver o 3 aqui, ó. Vou só colocar 3 aqui, porque é o cartão de crédito. Só para ver se ele carrega aqui. Ó, carregou, tá funcionando. Só falta colocar aqui, ó. O atalho nesse botão aqui, ó. Tá bom? Então lá no GitHub lá, se vocês baixarem, basta quando na pesquisa aqui, ó, vocês colocarem o atalho, tá? Só dá manutenção nesse código aqui, já bastante coisa já funciona, perfeito? Então beleza, vamos lá. Isso aqui agora quando abrir, vamos controlar essa visibilidade aí. Então perfeito. Tem mais alguma coisa para ser alterada? Não, mais nada. Agora simplesmente a gente vai pro modal. Fechar isso aqui, beleza. Vou precisar pegar aqui. Deixa eu ver. O que é melhor? O clique ou o evento de exibição do modal? O evento de clique ou a exibição do modal? O evento de clique ou a exibição do modal? Eu acho que é o evento de clique desse botão aqui. Perfeito. Vamos pegar o evento de clique desse botão aqui. Certo? Qual é o ID desse botão? Esse botão tem ID. Vamos lá. Aparentemente esse botão não tem ID. Vamos pro evento de exibição desse modal. Eu acho que é mais interessante. Vamos pegar aqui o ID desse modal, tá? Esse botão aqui, ele tem a propriedade database target, chama esse modal aqui. Certo? E aqui a gente tem na documentação do Bootstrap 5 modal. Vamos pegar a documentação aqui. Tem um evento de exibição do modal. Facilitar. Isso.
gente seleciona não, vai aí, perfeito. Modal. Vou renomear esse modal depois, tá? Modal payments. Vai receber document. Esse nome aqui não tá muito legal, depois eu vou mudar, certo? Mudar. Vai receber get element. Vai aí, vou passar ele desse modal. Pode ser modal payment mesmo, eu acho que tá legal assim. Não vai influenciar ainda não. Depois eu vou pegar o nome desse modal, certo? E vou seguir a risca aqui, ó. Porque ele está me indicando aqui já na documentação aqui da versão civil, tá? Não tem esse ponto. Olha ali uma forma mais simples, vou pôr só o dólar. Vamos ver se realmente vai executar isso. Então, essa parte aqui da venda é um pouco mais extensa. Isso aqui vai ser dividido em mais de uma aula, tá? Então, ó, já está fazendo isso. Então, aqui por esse evento aqui, ó, aqui nesse método, eu já consigo controlar a visibilidade disso aqui, ó, certo? Então, qual que é a estratégia que eu devo já fazer aqui, ó? Primeira estratégia é eu pegar o parcelamento da venda, só que eu creio que eu nem tenho aqui a tabela de parcelamento da venda. Então, o que eu quero fazer aqui? Primeiro passo, no meu database aqui, ó, tá? Eu quero salvar, perdão, traço aqui é um comentário no banco, tá? Eu quero salvar os dados de parcelas, tá? Por quê, pessoal? Ó, vejamos. Por exemplo, concorda comigo que quando o cliente chegar lá no comércio, ele pode, por exemplo, deu 281, certo? Ó, foi de ouvido. Mas, por exemplo, ele quer pagar, sei lá, R$100 no PIX e quer pagar o restante no cartão parcelado. Ele pode fazer isso. Ou ele quer, sei lá, pagar R$81,59 no dinheiro, quer pagar 100 no PIX e quer pagar 100 no cartão de crédito. Ele pode fazer isso, certo? Então, por isso que a gente tem que ter a parte do faturamento da venda. E isso aqui, ó, esse modal aqui é justamente isso, é o faturamento da venda. E o faturamento da venda, a gente vai fazer isso, a gente vai controlar isso através de uma tabela chamada parcelamento da venda, que é o installment de venda. Então, esse installment aqui, ó, são as parcelas, certo? São parcelas de cada condição de pagamento. Então, se a gente selecionar aqui, ó, vocês vão verificar isso, ó. Vão verificar que isso aqui é o parcelamento de cada condição, ó. Perfeito? Então, parcela, né, o número de cada parcela de cada condição. Então, ó, ID do pagamento 3, pagamento 4, perfeito? Então, a gente nem tem essa tabela aqui, ó. A única tabela de installment que a gente tem é a tabela de installment da condição de pagamento em si, certo? Então, vamos criar a migration que vai possibilitar que a gente parcele, né? Crie as parcelas da venda em si, tá bom? Então, perfeito, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa camada da nossa aplicação que trata dos dados da nossa aplicação. E o que eu vou fazer aqui agora é criar uma migration. Depois da tabela itens salles aqui, ó, que é os itens da venda, eu vou criar uma tabela aqui, ó, para a gente ter ali contido, certo? Parcelamento da venda. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, venda. Lembrando que eu já acessei aqui, ó. Já acessei aqui o container, tá? Estou conectado no container. Então, venda, para criar a migration, né? Bin, things, migration. Estou utilizando things como migration no sistema. E vou criar aqui o meu installment, seguindo o mesmo padrão de nomes aqui, ó. Installment com 2 L's, tá? Installment. Eu estou trabalhando aqui no celular, então eu vou continuar nesse padrão. Installment side, ou seja, parcelamento da venda. E ele simplesmente... Pera lá, que eu estou errado aqui.
faltou o create, né? Não é no break, é create, perdão, create installment salary, perfeito? Agora sim, ó, só que ele vai criar aqui embaixo, tá? Então, para seguir o padrão, para ele criar em ordem, bonitinho, o que eu vou fazer? Eu quero que ele fique depois do item da venda. Eu vou clicar aqui em cima, vou renomear e vou selecionar aqui, ó, esse número, tá? Vou clicar aqui, vou renomear também e vou colar o número aqui, só que não pode ser o mesmo número, então eu vou colocar o final 7, tá? Perfeito. Aí beleza, vou apagar isso aqui. E agora sim, galera, agora aqui dentro é onde a mágica vai acontecer. Aí para a gente ganhar tempo, eu vou pegar aqui já a estrutura de uma tabela. Deixa eu ver uma que já tem comentário, tá bem arrumadinho aqui, ó. Essa daqui é até comentário na tabela. Então deixa eu pegar essa estrutura dessa tabela. Deixa eu fechar aqui. Ó, tabela responsável por guardar dados. Caramba, deixa eu arrumar essa aqui, cara. Aí esse aqui é errado. Agora tá certo. Dados do parcelamento da venda. Perfeito? Então, a tabela é responsável por guardar dados do parcelamento da venda. Então, aqui a gente tem um ID de cada registro, certo? Lá do nosso parcelamento. Perfeito? A gente vai ter o código da venda. Então, a gente vai ter relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Essa tabela, então, a gente vai colocar o ID underline venda. Perfeito? A gente vai ter o que mais? O ID da condição de pagamento. Então, o ID condição underline pagamento. Perfeito? A gente vai ter também o ID underline. Agora deixa eu pensar aqui, se é interessante que a gente for o código do cliente também no parcelamento. Porque, assim, se a gente for parar para pensar, já tem também o código do cliente na venda, né? Então, talvez não seja tão interessante a gente ter também no parcelamento. Se bem que, dependendo da condição de pagamento, a gente gera quantos receber e quantos pagar. Para simplificar e deixar mais simples, eu não vou colocar o código do cliente, tá? Então, a gente vai ter aqui o valor, certo? A quantidade de parcelas, né? Vou colocar aqui parcela. Eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou pegar uma tabela que já tem modelada aqui, funcional, tá? E eu já volto. Então, galera, prontinho. Tem aqui a tabela criada já, ó. ID da venda, ID da condição de pagamento. Então, por exemplo, aqui eu vou ter lá dinheiro, certo? Primeiro eu vou explicar rapidinho para fechar na hora, né? Quase nada da nossa aula, graças a Deus. Então, o ID da venda, aqui eu vou ter a venda, no qual eu estou adicionando esta parcela. Eu vou ter o ID da condição de pagamento. Eu vou ter a parcela. Se é a parcela 1, a parcela 2, a parcela 3, o intervalo, se é 10 dias, 20 dias ou 30 dias. O total de parcela, certo? Se é uma parcela, se é duas parcelas, se é 10 parcelas, se eu parcelei 10, certo? Isso aqui, essa informação vai se repetir. Por exemplo, se eu comprei lá em 5 vezes no cartão, certo? Então, esse parcela aqui, ó, vai ser parcela 1, parcela 2, parcela 3, parcela 4. Esse total parcela, ele vai ter lá parcela 10, aí vai ser assim, parcela 1, mas é 10 parcelas total para todos, perfeito? E aqui é o título, né, que vai ser, por exemplo, cartão, tá? Também vai ser repetido. Valor total da venda, então esse aqui sempre vai ser o valor total da venda, R$300, por exemplo. E aí eu parcelei, sei lá, em 5 vezes R$100, certo? Aí aqui vai estar o total da venda, que vai ser os 300, porém, o valor total, meio de pagamento, vai ser R$100. Então, o valor total da venda vai ser 300, mas o valor total do meio de pagamento, que é o cartão, vai ser R$100. O valor da parcela vai ser os R$100 dividido em 5 vezes. Por exemplo, vamos ver quanto isso dá, vai dar alguns quebrados, né? Então, vai ser R$100 dividido em 5 vezes, só um exemplo, tá? Vai dar 20, perfeito? Então, vai ser 5 parcelas de 20.
E aqui, que é o dado mais importante, é a data de vencimento, tá? Para o lojista, isso é um dado bem importante. Então, isso aqui, ó, por exemplo, se o intervalo for de 30 dias, ele vai pegar a parcela, a primeira parcela, mais 30 dias. Depois ele vai pegar a segunda parcela, né? Aí a data de vencimento da outra parcela, mais 30 dias, assim sucessivamente. Perfeito? E o ideal é que se registre isso em uma outra tabela, que é a tabela contas a receber, né? Ou gestão financeira, ou etc. Perfeito? Então vamos criar essa tabela aqui e vamos agilizar. Hoje não vai dar para a gente fazer os registros disso aqui, tá? Mas pelo menos a visibilidade aí dos campos eu quero que dê para a gente fazer, tá bom? Venda barra mim, fins, espaço, migration. Vamos colocar. Opa, deu um erro aqui em cima daí, meu amigo. Não vai dar certo, né? Supplier. Installment supplier. Eu tenho que estar relacionando o supplier com o que aqui, Jesus? Não é supplier, né? É installment. Olha só. Underline. Installment. Sabe. Vou salvar isso aqui. Vamos limpar isso aqui. Vamos rodar de novo. Outro erro, se não é erro. Rodando agora de chave de estrangeira. Sabe. Aí, FTP. É porque aqui tá text, tem que ser do tipo big integer. Aqui tá big integer. Vamos de novo. Acho que agora ele vai rodar. Agora ele rodou. Vamos verificar se agora a tabela está certa. Installment sale. Vamos verificar se já apareceu aqui. Vamos verificar se a nossa tabela está criada. Olha aqui a nossa tabela criada. Então aqui sempre vai aparecer o intervalo de dias de cada parcela. Aqui vai aparecer o número da parcela. Aqui vai aparecer a condição de pagamento da parcela. Aqui vai aparecer a venda a qual essa parcela pertence. Aqui vai aparecer o total da parcela, certo? Aqui vai aparecer o título, né, da condição de pagamento. Aqui vai aparecer o valor total dessa venda. Aqui vai aparecer o valor total por meio de condição de pagamento. Então, por exemplo, lembra que eu falei R$300 a venda, mas eu selecionei cartão de crédito, R$100. É isso aí, perfeito? E o valor da parcela, tá? De cada parcela do cartão, tá? E aqui o valor total da venda, tá? Peraí, total parcela e valor parcela, tá duplicado, cara. Eu não vou recriar, mas eu vou excluir isso aqui, ó. Então, como os demais estão valores esse aqui tá total parcela, eu vou retirar esse total parcela, tá? Só para que a gente seguir esse padrão, tá? Então, esse total parcela aqui eu vou descartar ele. Beleza. Fica assim, da próxima vez que eu criar, já vai estar certo. Beleza? Então, fecha isso, fecha isso. Vamos controlar a visibilidade agora dos nossos campos. Então, comparando esses dois campos e esse botão, eles vão ficar invisíveis, perfeito? Vamos lá então. Vamos abrir esse modal. Então vou clicar com o botão direito, vou pegar o nome deste modal aqui, tá? Vai ficar só no máximo mais 15 minutos de aula aí, só a visibilidade hoje desses botões aí, beleza pessoal? Eu vou controlar. E a listagem da condição de pagamento aqui, tá bom? E para pegar, eu acho que não vai dar nem tempo de eu pegar aqui o valor da verdade, você vai ficar pronto para aula. Beleza? Então, o primeiro que eu quero fazer aqui são as parcelas por condição de pagamento. Perfeito? Então, essa linha aqui, ó, na verdade, não é a linha, né? A linha, na verdade, a linha, eu vou fazer o seguinte, B-nome, para ocupar essa linha inteira. Tá? Então, esse D-nome, ele é do Bootstrap, isso aí é uma classe do Bootstrap para ocultar uma linha, tá? Um elemento HTML. Aqui eu também vou colocar o D-nome, ele vai ocultar isso para mim. Então, se eu der um Ctrl assim aqui, vocês vão ver que ele já vai ocultar para mim isso, perfeito? Ó, já sumiu. Então, quando for exibido esse meu modal aqui, ó, o que eu quero que aconteça, eu quero que ele carregue para mim as condições de pagamento que eu tenho corretamente, tá? E não carregue esse negócio bagunçado aqui, ó.
tá? Então eu quero que seja feita uma requisição e eu quero que ele carregue para mim corretamente os meios de pagamento dele. Perfeito? Então, pelo menos isso a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu já retirar esse negócio aqui todo bagunçado, né? Não é isso que eu quero aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou botar isso aqui, ó. Velo com espaço em branco, justamente para que ele valide isso, tá? Então, quando eu clicar no botão salvar, ele deve validar isso. Lembrando que eu acho que a gente tem uma classe de validação aqui, né? Ó, validation, ó, tá vendo? A nossa classe de validação. Vou colocar o seguinte, ó. Selecione uma forma de pagamento. Tudo isso aqui vocês podem melhorar, tá? É só um exemplo de como fazer. Tá muito simples isso aqui. Tudo isso aqui vocês podem adicionar camada de validação, camada de segurança, tá bom? Isso aí é com vocês. Vocês devem estudar mais e melhorar isso aqui, perfeito? Só verificar como ficou, se ficou muito bagunçado. Tá complicado, talvez não seja interessante. Eu vou retirar esse option aqui e vou deixar ele vazio mesmo. Porque ele já vai carregar para mim a condição de pagamento de dinheiro. Eu vou verificar aqui. Tá, vamos deixar assim. Beleza, condição de pagamento. Vai clicar aqui. Beleza, então quando eu carregar isso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Post. Payment. Terms, ou seja, no plural, né? Serão vários. Mas eu vou colocar aqui, ó. Response, que é a resposta, vai receber invoices, chamando post. Eu vou passar por form, na verdade eu nem precisaria passar um form, e aí eu vou passar um post, porque eu quero fazer uma requisição, pegar dados, eu vou passar, pode ser o velo mesmo, chamando. Vou utilizar alguma rota, né? Uma rota para pegar aí todos os dados de condições de pagamento. Deixa eu só abrir aqui as minhas rotas, para verificar se já não tem um local feito, né? Uma rota já feita, pré-pronta, para pegar aí as condições de pagamento. Vamos verificar isso aqui, rotas, pagamento. O que esse novo installment faz, cara? Deixa eu verificar aqui. Vamos verificar novo data installment. Installment não retorna os parcelamentos. Tá, vamos fazer o seguinte, load data, payment, load data payment. Perfeito, load data payment. Então, pagamento, load data payment. Vamos lá. Pagamento, load data payment. Perfeito. Vamos lá. Com esse. Não precisaria. Response. Com data. For each. E aí você loop. E aí eu vou ter a variável idle. Isso vai ser uma function.
request dólar, vou colocar um try. Uma tentativa, né? Eu já sempre gosto de iniciar com o try get. Aqui eu nem precisaria fazer uma seleção. Por quê? Porque eu quero selecionar todas as minhas condições de pagamento, certo? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte aqui, ó, select. Então, lógico, não vai ser isso. Eu quero selecionar aqui, ó, payment, terms, o que seria interessante fazer? E selecionar o nome das condições aqui, mostrar lá, dinheiro, cartão, cheque, etc. Então, um deles, certo? Então, o certo seria colocar aqui, ó, título, certo? Só isso, título. Só isso que eu quero, né? Que eu preciso, na verdade, tá? E fazer um fact, tá? Então, vamos lá. Então, nem preciso de filtro, nem preciso de nada aqui. É só simplesmente isso aqui que eu preciso. Na verdade, o que eu preciso é só isso aqui, ó. Então, vamos lá. Dólar, query, vai receber select, query, select, esses dois valores chamando from, a tabela já passou tudo, já. Vou pegar o nome da tabela, não precisa nem de ready, porque eu não vou fazer filtro, basta chamar o fact lá, porque eu quero todas as condições de pagamento, e basta fazer o quê? Cara, nem preciso dar, hein? Cara, não, posso até tirar isso aqui. Beleza, vamos lá. Agora eu vou pegar e simplesmente retornar isso. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar o nosso direction aqui, o retorno. E aí eu simplesmente retorno isso aqui, ó. Nem precisa passar o 200, né? Que o padrão já é 200. Aqui, caso ele tenha um erro. Só para manter o padrão, eu acho que é interessante a gente fazer o seguinte aqui, ó. Dólar, dara, aí status, né? Que é o status da resposta. Aí eu vou colocar aqui tudo, que deu certo, vou saber que deu certo. A mensagem, MSG, para não perder muito tempo, vou colocar só sucesso. E aí a posição data, eu vou colocar o query, consulta, feito, aí em vez de retornar query, eu retorno data, que aí vai ser um objeto. Show, galera? O vírgula aqui não dá erro. Aqui, ó, embaixo, para seguir o padrão, fazer a mesma coisa, para não ficar bagunçado assim. Eu vou pôr tudo na mesma linha, certo? Eu vou retirar esses espaços aqui, para não ficar bagunçado assim. Deixa eu ver aqui o status aqui desse falso. Aqui, obviamente, né? Eu vou dar. Aqui vai ser uma restrição. Aí eu vou retornar o erro, obviamente. Então, variável E vai ser portador do erro chamando get message. Perfeito. Vírgula. Erro 500. O que mais? Falso, mensagem, restrição. Tem mais alguma coisa que dá pra gente implementar aqui? Eu acho que é isso. Vamos verificar. Forward. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, lista, só pra gente ver aqui, né? Vamos fazer do zero, né? Então, forward item. Tá aqui, deixa eu pegar a parte da alimentação aqui. Beleza, vamos lá. Vai ser
data mesmo. Vou pegar esse aqui. Vamos lá, aqui. Dentro, eu vou alimentar esse meu select aqui, ó, ok? Então eu vou fazer o seguinte, e eu vou criar o let que vai receber uma string vazia, e aqui, ó, a minha variável options. Dá para fazer isso melhor, tá? Uma forma aí de você criar aí de uma forma mais dinâmica, tá bom? Eu vou fazer assim um pouco mais simples mesmo, mas vocês podem estar implementando isso aí, fazendo de uma forma um pouco melhor, tá bom? Usem a criatividade aí, eu vou fazer assim um pouco de teste. Tá quase na hora de aula, então vamos assim mesmo, rapidão. Beleza, eu vou utilizar a tag aqui mesmo, fazer dessa forma aí mais simplória, mas façam aí, não sigam o meu exemplo e sejam melhores, tá? Perfeito, vamos lá. Para ser ainda mais rápido, vamos pegar já uma tag option, já com a propriedade dela, e vamos implementar isso aqui. Então, vamos lá. São os valores que a gente vai pegar aqui do nosso item.id, lembrando, esse ponto .id, eu estou pegando da onde? Eu estou pegando o ponto .id daqui, ó, galera. Deixa eu só subir aqui, ó, peguei nos termos, certo? Eu estou pegando o id daqui, e o título que será exibido no select vai vir daqui, perfeito? Então tá, ó, value, que é o valor, é esse valor aqui, ó. Isso aqui eu vou pegar da onde? Eu vou pegar o título, então item, ponto, título, feito, olha que maravilha. Então depois desse loop, o que eu vou fazer? Document, o get element by ID, eu vou pegar o ID desse objeto, que é condição de pagamento, e aí eu vou pegar o meu inner HTML. Primeiro eu vou atribuir valores vazios a ele, e depois eu vou passar os options, que são os valores, né, já realizados, carregados. Perfeito? E eu acredito que dessa maneira aqui, ó, obviamente depois eu vou utilizar isso aqui, tá? Ele já vai carregar para mim as condições de pagamento aí de forma mais dinâmica. Perfeito? Vamos dar um Ctrl F5, vamos clicar aqui, vamos ver lá, carregou. Vamos de novo. Vou dar um F12, vamos ver se deu erro. Vamos lá. Deu erro aqui, deixa eu ver então o que aconteceu. Lógica, cabeçalho. Vendo? Alterar forma. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Não. Set form. E aí depois post, né? 5. Vamos de novo. Finalizar. Aqui. De novo. Vamos ficar retornando. Resposta. ID. Ctrl. Faltou o await aqui, obviamente, né? Eu preciso guardar isso acontecer. E aqui eu também preciso que seja assim, né? Então, assim, preciso também que seja uma arrow function, tá? Então tudo aconteça em ordem, senão não vai funcionar. Então, uma coisa vai para a outra. Vamos lá. Acho que agora sim vai funcionar perfeitamente. Então, vamos lá. Olha lá, carregou dinheiro, Pix, cartão de crédito,
Se vocês notarem, vela cada select desse aqui, ó, vai ser igualzinho ao ID que está no meu banco de dados, perfeito? Então, por exemplo, dinheiro, o código é 1, o Pix, o código é 2. Exatamente isso que eu preciso. Nas próximas aulas, a gente vai carregar, por exemplo, o parcelamento. Então, quando eu selecionar cartão de crédito, ele vai exibir as parcelas disponíveis para cartão de crédito. Quando eu abrir esse modal, além de carregar aqui, por exemplo, dinheiro, ele já deve carregar para mim esse valor aqui. Então, além de carregar o dinheiro, ele já deve carregar esse valor aqui para mim, certo? Juntamente com o dinheiro. Perfeito? Então, pessoal, a gente não se estender demais nessa aula aí, tá bom? Eu agradeço vocês. A gente se encontra nessa aula de aula hoje. Um abraço, tá? Espero não ter se estendido mais nessa aula. Espero que tenha dado para entender vocês aí. E um abraço. Até a próxima.